paz seja com todos vocês. Oi, Rita. Oi, Dona Socorro. Tudo bom? Hoje Deus falou ao meu coração que eu deveria pregar essa palavra. É uma palavra dura, né? Mas todo pai que ama, ele corrige. E as pessoas que são direcionadas a essa pregação vão estar assistindo agora ou mais tarde, viu? Muito importante. Se encontra lá em Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 18. Você pode estar abrindo a sua Bíblia. Mateus 21, capítulo 21, a partir do verso 18. Essa palavra não é de mim mesmo, eu só estou pregando ela porque eu tenho esse chamado para pregar essa palavra de Deus, e é um sermão, né? Muitas vezes a gente gosta de ouvir palavras que massageiem nosso ego, palavras positivas. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, né? Deus tem o melhor para a sua vida. E eu, pelo menos, eu acredito que esse lado de Deus é um lado bem positivo, porque quando Ele corrige é porque Ele ama aquela pessoa. E outra coisa, Deus fala que a gente deve se afastar de pessoas aduladoras. Geralmente não são pessoas verdadeiras, então Deus também não é adulador. Deus é verdadeiro, Deus é transparente. Então essa palavra é uma palavra do Senhor Jesus, né? De uma coisa que ele vivenciou, né? Ele estava andando com seus discípulos. Vamos iniciar a leitura. E o título dela é A Figueira Sem Fruto. Eu fiquei surpresa, realmente, eu não vou mentir para vocês, eu estou muito surpresa com essa palavra, mas é uma palavra que alguém precisa estar ouvindo isso, né? A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, o Senhor Jesus aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse: Nunca mais nasça de ti frutos. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis isto que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte dissestes: Ergue-te e lança no mar, tal sucederá. E tudo quando pedirdes em oração, crendo, receberás. O que Deus diz através dessa palavra? Era tempo de figueira dar fruto? Não, não era. Mas Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? E se ele disser que haja fruto nessa figueira, a figueira deveria ter produzido fruto na mesma hora, certo? Mas a figueira, ela foi desobediente. Isso tinha um propósito muito grande. Jesus Cristo, tudo que ele fazia, ele queria deixar um ensinamento para aquelas pessoas que estavam naquele momento e para gerações vindouras. Ele falou que pelo poder da palavra, né, que se ele dissesse haja fruto, deveria haver fruto, mesmo que não fosse época. Viu? Muitas vezes na vida da gente é assim, estamos vivendo momentos difíceis, não há saída, não há solução, seja um problema financeiro, familiar, algum problema de saúde. Acontece muito em relação aos problemas de saúde, né? Que a medicina, ela desengana as pessoas, e Deus diz assim: tenha fé, determine que essa coisa vai acontecer, né? Principalmente quando o médico chega e diz assim: não tem mais jeito. Então o que você faz? Você vai apelar pelo recurso, né, da palavra, do poder de Deus na vida da gente. E você determina: pois eu creio no meu milagre e eu recebo. E aquilo passa a acontecer. A pessoa é curada, ressuscitada, entendeu? Também na questão das finanças, ou algum outro problema que você esteja, que você, meu Deus, eu não vejo saída. E aí Deus disse assim: determine. Você está vendo que não está acontecendo. Não importa a estação da sua vida. Você tem que dizer: isso vai acontecer. O que Deus quer de você é que você tenha fé. É como eu já falei, o que cabe a nós devemos fazer. O que cabe a Deus, que é a questão do nível do impossível, é Ele que faz. E como eu disse, o que compete a nós, a gente não faz. Deus não move uma palha para nos ajudar. Por quê? Porque Deus quer que a gente tenha disposição para fazer alguma coisa.
né? E o que compete a ele sabe que é inalcançável para nós, nós devemos fazer. Então ele disse que haja fruto e a figueira não obedeceu. Então ele disse, pois que seque. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos ficaram admirados, boquiabertos. Ficaram, meu Deus, como é que essa figueira secou? Ela deveria dar fruto, porque ele disse, dê fruto, e ela não deu. Né? Ela foi uma figueira desobediente. Por quê? Porque a planta é viva. Você vai lá em Gênesis que diz que Deus criou tudo pelo falar. Deus disse, haja. Haja luz, haja sol, haja água, haja animal, haja plantas, né? E tudo foi criado pela palavra de Deus. Por que é que ela não quis dar fruto e por que ela secou na mesma hora? Para mostrar que Jesus Cristo tem poder sobre todas as coisas, ok? Então, você deve determinar as coisas na sua vida. Deus disse assim, eu lhe dou uma ferramenta, uma estratégia de poder. Qual é? A palavra, né? Quando você diz assim, é por isso que tem muita gente que diz assim, não fala coisa negativa. Por quê? Porque a palavra, ela cria braço, cria perna, cria cabeça. E aí é que você vai alimentando aquele pensamento e infelizmente vai acontecer aquela palavra negativa, porque você vai terminar acreditando naquilo dali. Gente, uma coisa que eu sempre carrego comigo são palavras positivas, né? Eu sou bem seletiva, eu tô falando da minha experiência pessoal, sou bem seletiva com amizades. Eu sou aquela pessoa que eu sigo o que a Bíblia fala. Ouça de tudo e retenha o que for bom. O que não for bom, não precisa você caçar confusão, fazer isso e aquilo. Não. Você apenas elimina, não leva isso para o seu dia a dia. Então, Deus diz que é para a gente ter prudência. Uma boa dica para vocês é ler Provérbios. Provérbios é um livro um pouco grande, aí você vai lendo todo dia um pouco. Oi, Thaline. Tudo bom? Francisco Leal, Deus abençoe. Então, Provérbios é um livro grande, mas você pode estar lendo todo dia, né? E essa palavra vai edificando a sua vida. Todo dia você vai adquirindo novos conhecimentos, né? Vai tendo conselho, vai tendo sabedoria, vai estando sóbrio sempre para decidir as coisas, né? E trilhar o melhor caminho. Então, os discípulos, eles aprenderam muito com Jesus nessa passagem aqui da figueira sem fruto. E aí eles descobriram a força do poder da palavra. Né? O pensamento positivo, ele cria, ele flui as coisas boas. E é tão bom, né? A gente está perto de pessoas positivas, pessoas que mesmo em meio ao caos dizem, não vai dar tudo certo. Né? Quantas vezes a gente está num momento de desespero e aí chega uma pessoa e diz, não, mas vai dar tudo certo, confia, né? E aí você vai confiando, as coisas vão fluindo, pensa que não, aquela tempestade já passou. Muitas vezes eu vejo que as pessoas, elas são intempestivas, né? Tem um comportamento muito exagerado sobre certas coisas. E a gente tem que ver que a maioria das vezes é carência, né? Aquela pessoa só precisa de alguém que ouça ela, que entenda a situação que ela está vivenciando, né? Então, Jesus quis mostrar assim, vocês têm poder, né? Tem poder, e o poder está na palavra. A palavra, ela cria, né? E você chega perto de uma pessoa que está totalmente desanimada e você diz assim, não, mas você vai conseguir, isso aí é só uma fase. Brincadeira, tá entendendo? Você vai tirar de letra isso. Então, oi Beatriz, Deus abençoe. Então, nessa perspectiva aí, aquela pessoa, ela cria um ânimo, né? Ela cria forças e ela descobre um futuro lindo que Deus tem para a vida dela. Ela descobre habilidades que estavam escondidas. E muitas vezes Deus permite sim que a gente passe por várias situações, não porque Ele é malvado, porque Ele quer ver o nosso sofrimento, não, mas para que a gente aprenda, né? Hoje eu tenho 26 anos, fiz 26 anos de idade nesse ano, e uma coisa muito interessante foi que Deus me permitiu eu conviver com pessoas bem mais velhas do que eu, 40, 60, e eu desde pequenininha eu sempre gostei de conviver com pessoas assim, mais idosas, né? E gostei muito de escutar o que elas tinham para dizer, a experiência de vida delas, tudo que elas já passaram. Então a minha cabeça hoje já é outra. Amanhã, quando eu tiver 30 anos, vai ser outras experiências que eu vou ter. Depois, com 40, outras experiências. A cunhada tá assistindo. Oi, Suzana. E é assim, a gente tem que reter o que for melhor, você tá entendendo? E tem decisões que a gente tem que tomar, que a gente tem que ter a postura, né? A gente tem que ter uma boa postura, encarar as coisas, encarar a realidade, né?
Muitas vezes eu percebo que as pessoas gostam de fugir da realidade delas. Isso não é certo, a gente não pode fugir da nossa realidade. Deus diz que a gente tem que ter compromisso com as coisas. Se Deus lhe deu a habilidade para você ser uma boa pessoa, um bom cidadão, você deve ser um bom cidadão. Se você for uma pessoa má, estiver indo contra as leis, né? For uma pessoa que gosta de transgredir as leis, Deus está vendo que você está fazendo isso, Ele lhe dá o livre-arbítrio, mas você vai colher o que você fez hoje de errado. Assim como se você for obediente, você vai colher boas coisas também, né? Se Deus lhe deu a habilidade de ser uma boa mãe, faça isso com maestria. O que é fazer isso com maestria? Se doar pelo filho. Você está entendendo? Você tem que dar prioridade para aquela criança que Deus colocou na sua vida. Ou seja, se Deus lhe deu um filho é porque Ele confiou em você para você assumir isso. E outra coisa muito importante que eu sempre faço com a minha bebê, o nome dela é Lauren Liz, eu sempre faço com ela é profetizar, né? Profetizar sobre a vida dela, faça campanha de oração pela criança, né? Você pega na cabecinha, abençoa, diz: eu te abençoo em nome de Jesus. Você vai ser o que Deus quiser que você seja, né? Você vai estar no centro da vontade de Deus. Outra coisa importante, quem gosta de fazer oração, você pega a foto da criança, dobra os joelhos e ora em cima da foto daquela criança: eu te abençoo, né? Se é uma pessoa que não está perto do seu filho, de algum familiar, de alguma pessoa que você queira abençoar, você pega, bota a mão em cima da foto e diz assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Ou então escreve o nome daquela pessoa e faz uma oração por aquela pessoa. Gente, eu para estar fazendo essa live hoje, eu sou fruto de orações de muitas irmãs de oração. Eu sou fruto de oração do meu tio, Antônio Luiz. Oi, tio, que vai estar assistindo essa live. Então, eu sou muito agraciado, eu agradeço muito a Deus. Eu já tive muitos livramentos, né? E é por isso que eu faço a obra de Deus com todo amor e carinho. Por quê? Por que eu faço isso com todo amor e carinho? Porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu já passei por situações que Deus me tirou, de situações muito difíceis, problemas de saúde, problema financeiro. Então, todos os problemas, em todos os aspectos da minha vida eu já passei, Deus já me livrou, né? E eu sou muito grata, e eu falei para Deus que o que eu pudesse fazer para a honra e glória dele, para a obra dele fluir mais ainda, eu ia fazer. Não que Deus precise de mim, mas eu faço isso porque eu preciso de Deus, e eu sei que assim como eu fui abençoada, muitas outras pessoas vão ser abençoadas com essa palavra de poder de Deus. Então a palavra de hoje está lá em Mateus 21, ressaltando mais uma vez: a figueira sem fruto. Não seja uma figueira sem fruto, né? Quando Jesus ia falar sobre pessoas, ele se referia muito na forma de animais, de árvores, né? Então, se você for fazer um estudo na palavra de Deus, que é muito importante, você vai perceber que a figueira aqui representa o ser humano, né? Você é uma pessoa que realmente está dando frutos. Deus te dá todos os instrumentos, Deus te dá a vida, Deus te dá a sabedoria, né? Te dá uma família, pessoas para você conviver, né? Te dá todos os instrumentos possíveis. E você tem feito o que com essa ferramenta que Deus te dá? Com tudo que Deus tem te dado? Você está entendendo? Não reclame, né? Clame, mas não reclame. Não seja uma pessoa que reclama, né? Se tá difícil, tá com aborrecimento, que eu sei que a rotina cansa, é estressante demais, né? Eu sou uma pessoa muito estressada, mas Deus está me dando tranquilidade aos poucos. Não é uma coisa rápida, né? Porque Deus não trabalha assim, não, né? Eu acredito que Deus faz uma coisa de repente, quando Ele quer e quando tem um propósito em cima daquilo dali. Mas a maioria das mudanças das pessoas não é no de repente, não. É no processo, do tempo, da espera, do aprendizado, certo? É como o dom de línguas. Há 5 anos atrás, eu sempre busquei o dom de línguas, né? De falar línguas estranhas. E eu não tinha esse dom. Eu não falava, né, essa linguagem de oração, que a línguas estranhas é uma linguagem de oração. Eu não falava, e eu sempre ia para a igreja e dizia: Senhor, eu tenho tanta vontade de falar em línguas estranhas, me use nessa perspectiva. Para quem não sabe, eu sempre fui da igreja do Evangelho Quadrangular aqui de Batalha. Eu fazia parte do Ministério de Louvor, pregações, grupo de dança, evangelismo com jovens. Hoje em dia, eu não estou fazendo parte desses ministérios, certo? Mas eu sempre fiz parte dessas atividades e sempre pedi: Senhor, me usa, eu quero ser usada cada vez mais.
Então, quando eu olhava para a igreja, eu tinha sempre sonhos, né? Que a igreja crescesse, que alcançasse mais vidas, né? Porque o que a gente quer, gente, não é o crescimento pessoal, né? E nem louvar uma placa de igreja, né? Exaltar uma placa de igreja. O que nós queremos é que a igreja do Senhor cresça aqui na terra. Esse é o objetivo de todas as igrejas aqui de Batalha. É justamente isso, que o reino de Deus ele cresça, que mais vidas sejam alcançadas, mais pessoas saiam da prostituição, das drogas, que mais lares sejam restaurados, mais casamentos restaurados, certo? Que o filho ele seja obediente aos pais, certo? Porque quando a pessoa obedece a Deus, ela também é obediente a pai e a mãe, né? Esse é o desejo, que as pessoas aprendam a ter responsabilidade, assumam seus atos, façam todas as suas coisas com prudência, com zelo, com amor, certo? Para termos uma sociedade melhor, uma comunidade melhor, uma cidade melhor, certo? O nosso objetivo ele não é financeiro não. O nosso objetivo ele é espiritual, ele é físico, ele é emocional. É justamente o bem-estar, né? Biopsicossocial. O que é o biopsicossocial? É o todo, é o completo do ser humano, entendeu? É corpo, mente, espírito, alma. Então, é isso que a gente quer, que as pessoas sirvam a Deus. Porque se estiverem servindo a Deus verdadeiramente, né? Não por farsa, mas verdadeiramente, elas estão no caminho certo, né? Fazendo tudo que é certo. Então, agora que eu deixei essa palavra para vocês, que Deus disse que você não pode ser uma figueira sem fruto, você tem que produzir frutos porque Ele te deu o poder, certo? Você sabe que Ele te deu, né? De atuar justamente na área que você está aí. Eu não sei qual é a sua profissão, qual é o papel que você desempenha dentro do seu âmbito familiar, né? Seu ambiente familiar. Mas você sabe, você pode desempenhar com maestria, né? Você é dona de casa, você é trabalhador, formal ou autônomo, né? Você pode desempenhar seu papel direitinho, viu? E outra coisa, determine como a coisa vai acontecer. Jesus Cristo disse que a gente tem o poder da palavra. Oi, Edna Sampaio, Deus abençoe. Ele disse que nós temos o poder da palavra. E o poder da palavra, ela cria. Ela cria. Eu não conseguia engravidar. E eu determinei que eu ia engravidar. Eu passei 3 anos tentando. E um dia eu ouvi um louvor. E Deus me disse que eu ia gerar filhos. Naquele momento ali, para vocês, que eu recebo muitas pessoas que têm essa perspectiva e não conseguem, né? E Deus abençoou, abriu minha madre, né? Abriu meu ventre, assim como fez com Sara. E eu consegui gerar. Graças a Deus eu fui abençoada com o dom de línguas, como eu estava falando para vocês, que eu procurei muito por esta linguagem de oração. E hoje, graças a Deus, eu falo sim línguas estranhas. E para quem não sabe, falar em línguas estranhas é uma oração maravilhosa. Você tá entendendo? Eu não interpreto automaticamente, né? Mas Deus me revela o que Ele quer falar para aquela pessoa. Quando Ele fala comigo, Ele fala com a outra pessoa também. Eu falo em línguas, a pessoa entende o que está falando, né? Eu estou falando na perspectiva de como pessoa, né, física, como ser humano e cristã. Eu estou aqui nessa live não como profissional, mas como cristã e pessoa física, que fique bem claro, né? Esse dom, ele é maravilhoso. Vocês, irmãos que já falam em línguas estranhas, estão me entendendo o que eu estou falando. A Bíblia fala que quem fala em línguas estranhas é justamente a linguagem do céu. Quando você está falando em línguas estranhas, você está falando diretamente com Deus. É uma oração pessoal que aqui na terra ninguém entende, só você e Deus, ok? É a língua que chama língua dos anjos, né? Mas é língua estranha. É quando o Espírito Santo desce sobre você, você fala uma língua diferente, que é uma linguagem de oração entre você e Deus. Quem estuda a Bíblia, ou quem já viu algum irmão falar em língua estranha, já perguntou sobre o assunto, você vai entender o que eu estou falando. É uma linguagem de oração que você não entende aqui, mas é uma linguagem onde você fala diretamente com Deus, né? E é uma oração que você tem que fazer continuamente. Muitas pessoas falam em língua estranha uma vez na vida. Não é assim, gente. Todos os dons, né? E todas as linguagens de oração, a gente tem que aprimorar, né? Deus fala assim: você deve procurar os melhores dons e com zelo, certo?
Então, quando Deus quer te usar, você tem que dar lugar para Deus lhe usar, ok? Você deve falar com frequência 5 línguas, porque se é uma linguagem de oração, você vai estar falando diretamente com o Pai Eterno, né? E outra coisa que Deus fala, se você puder fazer uma oração em público, faça, não para a sua glória, mas para que mais vida seja alcançada. Mas a melhor oração que existe é dentro do seu quarto, onde ninguém vê. É igual o jejum. O jejum, uma dica de jejum que eu já dei antes, eu posso dar de novo, você pega e quando você acorda, geralmente você acorda sem comer, né? E se, por exemplo, você vai trabalhar às 7 horas da manhã e você acordou 4 horas, 5 horas da manhã, você pode ficar acordado de 5 horas até as 6 e nem que seja meia hora, você diz assim, Senhor, vou entregar meu jejum, entendeu? Toma café só a partir de 6h30. Por acaso, se você puder fazer esse jejum, você faz. Aí depois que você tem feito esse jejum, você pega, toma banho, vai pro seu trabalho alegremente, faz tudo direitinho e volta para casa, né? Não se orgulhando, mas agradecendo a Deus por ter conseguido fazer isso, porque jejum, gente, não é uma coisa fácil. Se fosse coisa fácil, todo mundo conseguiria fazer, né? Eu, pelo menos, tento fazer jejum faz tempo, eu não estou conseguindo. Às vezes não acordo, às vezes não lembro. Então, você faz o jejum, você toma banho, você se perfuma, você sai. Que é assim que Jesus diz na Bíblia. A gente faz jejum, a gente não anda dizendo para ninguém, não. A gente faz aquele jejum e sai alegremente, com cara de quem tem comido naquele dia. E o que você fez para Deus, Deus vê em oculto, certo? E Deus vai abençoando, os caminhos vão se abrindo, você vai se sentindo... Gente, a melhor coisa que tem é a gente sentir a presença de Deus, certo? Não vão fazer jejum, campanha, oração, essas coisas só para receber nada, não. Pelo amor de Deus, vão fazer para sentir a presença de Deus. E eu digo uma coisa, né, que é verdadeira, que aconteceu comigo. Muitas vezes eu entrei em jejum e oração pedindo uma coisa. E quando eu saí, eu já não queria mais aquela coisa. Eu dizia para Deus, Senhor, só o que eu quero é a tua presença. Quando você perceber que a presença de Deus é verdadeiramente, não da boca para fora, mas verdadeiramente, quando você começar a fazer jejum e oração, você perceber que a presença de Deus é mais importante do que você estava pedindo, você vai deixar de pedir as coisas, você vai ver que tudo vai fluir na sua vida. Você está entendendo? Porque muitas vezes Deus sabe que a gente não quer Ele, a gente só quer o que Ele pode oferecer. Entendeu? Gente, é uma experiência que eu já tenho de 5 anos. Então, vão fazendo desse jeito aí. As coisas vão fluindo naturalmente. O que Deus quer? Deus não quer que vocês sejam seres 100% espirituais. Não, porque senão Ele não tinha botado vocês na terra. Certo? Deus quer que vocês sejam bons cristãos, bons cidadãos, sirvam a Ele com maestria. O que é servir a Deus com maestria? Tem muitos exemplos aqui na Bíblia. Servir a Deus com maestrias é fazer oração em espírito em todo momento. Como é oração em espírito em todo momento? Toda hora dizendo no pensamento, meu Deus me abençoe. Não é. O que é oração em espírito? É tudo que você for fazer, você fazer conscientemente para agradar a Deus e para servir aos homens, certo? Quando você está fazendo alguma coisa boa no seu trabalho, você está fazendo para quê? Ou dentro do seu lar? Ou em qualquer ambiente que você faz? Você está fazendo porque é o certo, em primeiro lugar para agradar a Deus, em segundo lugar porque é o certo e em terceiro lugar para servir aos homens. Porque Deus diz que nós somos luz aqui na terra e o sal do mundo. Certo? Então, quando você chega no ambiente, se você está fazendo tudo isso perante Deus, Deus diz que você está iluminando a terra. Nós somos candeias, luzes na terra, certo? E Deus fala que tem todos os níveis. Tem aquela lâmpada que ela ilumina a sala, né? Deus coloca vocês em lugares estratégicos. Tem aquela outra lâmpada, que é a lâmpada do poste, que ilumina o bairro. Tem aquela outra lâmpada que está nos palcos, já abrange uma multidão, certo? Tem aquela lâmpada lá da televisão, do YouTube, que já abrange outros milhões de pessoas. Então, cada pessoa é usada num lugar específico, estratégico. Eu amo falar em línguas estranhas porque eu estudei muito sobre esse assunto. E quando você está falando em línguas estranhas, você está falando uma oração com Deus que nenhum ser humano, e dizem que nem os demônios do inferno, entendem o que você está falando. É uma oração em secreto, certo? Então, é muito importante buscar com zelo todos os dons. E a língua estranha, não sei se é especificamente um dom, mas ela é uma linguagem de oração maravilhosa.
se você puder buscar por esse dom, que eu vejo que poucas pessoas hoje buscam por o dom de línguas estranhas. Infelizmente foi banalizado, porque muita gente dizia assim, se eu nunca falei em línguas estranhas, porque eu nunca vou falar. Então a pessoa nunca procurou. Gente, eu nunca caí nisso. Nunca caí nisso. Pelo contrário, eu sempre busquei, como eu disse, eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular há mais de 5 anos. Eu busquei pelo dom de línguas estranhas mais de um ano. Eu via muitas pessoas sendo batizadas, outras desistindo de falar em línguas, mas eu nunca desisti com nenhuma palavra. Passei por muitas barreiras, muitas pessoas duvidaram se era o Espírito de Deus, me fizeram até duvidar, mas sabe o que foi aconteceu, que Deus me falou? Deus colocou pessoas boas na minha vida, bons servos de Deus, e Deus disse assim, não duvide, porque onde há o Espírito de Deus não há confusão. Entendeu? Quando falam para você duvidar, é porque o inimigo quer colocar você em dúvida para que você não venha receber o que Deus tem para te dar. Se você tem certeza que está em comunhão com Deus, está fazendo tudo certo perante Deus, que inimigo é que vai usar você? Não existe isso. E não deixe de buscar o dom de línguas estranhas. É um dom maravilhoso, é uma linguagem de oração perfeita. Entendeu? Então, é essa palavra que eu deixo para vocês. E eu vou cantar aqui uma música que rapidamente, né, que ela abençoou muito minha vida, e eu acredito que vai abençoar a vida de vocês também. Só um minutinho. Vai abençoar muito. Quem souber, que é uma música bem conhecida, vocês podem estar cantando, né, porque ela abençoou muito minha vida, e eu com certeza está abençoando a vida de muitas pessoas. Viu? Vai abençoar a vida de muitas pessoas. Eu vou deixar até no volume mais alto aqui, porque eu quero que ela fique mais alto do que eu, né? Hoje em dia eu não louvo na igreja, mas eu louvo sempre aqui em casa, no meu chuveiro. E quem sabe um dia eu não retorno pro louvor, não sei, né? Mas Deus está no comando, tá? Me acompanhe. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Outra coisa, o louvor, ele é uma oração, né? Uma linguagem de oração perfeita. O louvor, ele quebra grilhões, né? Muitas vezes eu não tinha quem fizesse oração por mim, né? E eu escutava muito dos meus pastores. Você é o profeta sobre a sua vida, né? Nós devemos respeitar toda a autoridade constituída por Deus, mas quando um líder está ali na frente do altar, o objetivo dele, sabe qual é? É que você tenha autonomia para orar por si mesmo e para abençoar outras vidas. Então, muitas vezes eu botava a mão sobre a minha cabeça, né? E profetizava sobre a minha vida, orava sobre a minha vida, você tá entendendo? Ia ouvindo louvor, ia cantando alto, Deus ia quebrando os grilhões. E naquele momento de intimidade que eu tinha com Deus, Deus via quem eu era nele, né? Deus via quem eu era em Cristo Jesus, e Ele me mostrava planos que Ele tinha para o meu futuro, certo? E eu decidi acreditar, né? As pessoas não acreditavam, mas eu acreditava no que Deus tinha para mim, para minha história, né? Deus tinha muito mais para mim do que as pessoas viam. Gente,
Não seja Maria vai com as outras. Não seja disputar uma coisa e outra, João que vai com as outras. Não. Seja uma pessoa como Cristo, determinada. Nariz pra frente, não é nariz empinado não, é nariz pra frente. Certo? Bola pra frente, né? Não é que atrás vem gente não, é que na frente tem muito mais pra gente. Certo? Então olhe pra frente, olhe pra Jesus. Faça o que você puder fazer. E outra coisa, Deus tem muita surpresa pra nós. Certo? Uma história de poder. Certo? E a pedra Cristo removeu. Mas quem foi que removeu a faixa? Foi o morto, foi Lázaro. E naquele tempo as pessoas eram enfaixadas, né? Então, quando Jesus mandou tirar a pedra e chamou ele para a vida, Lázaro saiu da tumba. E quem desenrolou a faixa? Foi ele. Ele que desenrolou a faixa. Então, Cristo disse que a gente tem que ter esforço para fazer as coisas. Entendeu? Deus dá todo o instrumental na vida da gente. Nós é que devemos decidir qual caminho seguir. Então, fique com esse louvor, vá meditando, né? Ele é um louvor internacional, né? Ele é um louvor global, é um louvor brasileiro, né? Composto por Anderson Freire e cantado por Aline Barros, né? Fez sucesso aqui nacionalmente, por quê? Porque ele tocou milhões de vidas, né? E hoje faz sucesso em todo o globo terrestre, né? E que esse louvor, eu tenho certeza que eu não vou profetizar que ele alcance sua vida, não. Eu tenho certeza que ele já alcançou. E eu sei que através desse vídeo aqui Deus já clareou suas ideias. Então olhe pra frente, vá pensando aí que Deus tem novos projetos pra você. Bom? Beijo, que Deus abençoe. Tchau, até a próxima.